Olá, eu sou o arquiteto e urbanista Fabrício Canuto e este é o ciclo de palestras virtuais da Comissão Temporária BIM do CAU Paraná. Na semana passada, iniciamos esse ciclo de palestras virtuais e hoje quero mostrar para vocês uma versão virtual da minha primeira palestra no CAU Paraná. Essa palestra inaugurou a formação do grupo que deu origem a esta comissão. Como neste formato teremos a oportunidade de alcançar um número bem maior de espectadores, acho que vale a pena retomar o tema. Bom, conforme eu já falei para vocês no início do vídeo, eu me chamo Fabrício Canuto, sou arquiteto e urbanista formado pela FAU-UFRJ em 1997. Atualmente curso uma pós-graduação na Engenharia Mecânica na UFPR, em Energias Renováveis. Lá em 1990, quando iniciei os meus estudos na arquitetura, tive a oportunidade de fazer um curso do AutoCAD 4.0 num PC da IBM. Era uma máquina bem rudimentar, um sistema bem rude ainda, onde comecei a dar os meus primeiros passos ali na computação gráfica. Paralelo a isso, outros colegas já tinham um PC da Macintosh com um programa chamado Minicad, que era um concorrente do AutoCAD. Eu me formei, desenvolvi trabalhos com diversos escritórios de arquitetura e fazia todos os meus trabalhos lá com AutoCAD, fazia a renderização. Mas em 2002 eu tive a oportunidade de trabalhar com um escritório de arquitetura chamado Mendes Gobi, onde eles trabalhavam com o Vectorworks. Era um software que foi a evolução do Minicad, né? O Minicad mudou de nome para Vector. E agora ele trabalhava na plataforma Windows. Então tive a oportunidade de trabalhar com isso e, para minha surpresa, descobri que esse Minicad, lá em 1990, já era uma plataforma BIM. Então, gente, BIM não é Revit, assim como CAD não é AutoCAD. CAD significa Computer Aided Design, desenho assistido por computador. Então, qualquer software que desenhe num computador é um CAD. Photoshop, Paintbrush, CorelDRAW, todos esses softwares de desenho são CAD. E não como nossos colegas têm o hábito de chamar de AutoCAD, de CAD. Não é o único CAD, não é só ele que é CAD. Todos os softwares de desenho são CAD. Da mesma forma, o Revit, que é o software conhecido que trabalha com o BIM, não é o único que trabalha com Building Information Modeling. Então, gente, lá, quando comecei a trabalhar, fiz os meus primeiros passos lá no AutoCAD, no PC da IBM, lá eu trabalhava com o CAD, enquanto meus colegas que tinham já um Macintosh, já naquela época trabalhavam com um software que era CAD e era BIM. Então, desenvolvi vários trabalhos durante a minha vida. Esse aqui é um exemplo de um prédio que fiz para o CRA, lá em Florianópolis. E aí tem vários exemplos aqui de trabalhos feitos. Esse aqui, por exemplo, é um prédio que não foi construído. Isso aqui é uma maquete eletrônica inserida em uma foto. Exemplos aí de trabalho em que desenvolvi durante a minha vida profissional. Bom, então, gente, aqui o exemplo de alguns softwares, os mais famosos aí, que trabalham na arquitetura, o Revit, Vectorworks e ArchiCAD. Tá? São alguns dos 200, mais de 200 softwares BIM que existem no mercado. Eu trabalho com o Vector.
tá? É a plataforma que eu escolhi para trabalhar, é a que eu domino. Como disse na palestra da semana passada, eu não tenho a menor intenção em ser um BIM manager, de conhecer vários softwares e conhecer toda a gama do universo BIM que ele pode ser utilizado. Eu trabalho com arquitetura, né, e faço BIM na arquitetura. E vou mostrar aqui para vocês o trabalho feito para a construção desse edifício. É um edifício que foi construído em Ponta Grossa. Ele tem 1.000 metros quadrados de área construída. Bom, essa é a interface do software. É uma interface bem amigável. Temos aqui os comandos, onde os ícones dão com bastante clareza o que cada um desses comandos executa. Se você para o mouse sobre o comando, ele dá uma descrição de que comando é esse e um atalho de teclado para poder executá-lo. Em cima, o menu cascata. E temos alguns menus de navegação que trabalham com janelas flutuantes. Toda essa interface ela pode ser otimizada e modificado os lugares de colocação de cada uma desses menus. Temos então a apresentação aqui do layer térreo. Tá? Aqui um layer é realmente uma camada, o que no AutoCAD seriam os layers, aqui ele chama de classes. Então tem a subdivisão de várias entidades de desenho em várias classes e os pavimentos e especificações do projeto estão distribuídos nas camadas, né? Temos o térreo, sobreloja, primeiro pavimento, segundo pavimento, e alguns outros layers específicos para detalhes, para desenho de fachada, enfim. Se a gente olhar com mais detalhe o desenho, a gente vai perceber que ao selecionar um objeto, aqui no caso uma parede, a gente vai ver que a descrição é que ele é uma parede, wall, onde ele tem uma altura, onde ele tem uma espessura, ele tem características de parede. Eu posso aplicar para essas paredes um material de revestimento, um material de composição dele. Nós selecionamos aqui, por exemplo, o piso. Ele é um piso, ele tem uma espessura de piso, ele tem a altura, a cota de nível dele. Então, cada um dos elementos do desenho, ele tem características paramétricas, ou seja, elas são características que podem ser modificadas através de comandos. Então, se eu seleciono uma parede, ele me diz que o objeto selecionado é uma parede, ele tem a altura de acordo com a altura do pavimento, a altura do layer, tá? E a espessura dele. Então, se eu vier aqui e modificar isso aqui para 20, lá no desenho, ele modifica essa espessura. Então, se a gente observar aqui, temos uma parede com 20, outra parede com 15. Se eu exagerar essa modificação,
ele passa para 30. Né? Percebe que o desenho deu uma certa demorada quando eu mudei a primeira vez da espessura. Por quê? Porque todas as informações dessa parede, desse desenho, estão linkadas a todas as pranchas onde essa parede entra. Então, se eu olhar aqui no desenho do térreo, eu estou vendo aqui a planta baixa, essa cota, essa medida, a posição desse objeto, tudo isso aqui vai ser atualizado com aquela modificação que eu fiz. Eu dei undo, por isso ele voltou para onde estava, mas vamos, por exemplo, fazer aqui uma demonstração disso. Se eu vier aqui no térreo, selecionar essa parede, modificar sua espessura, por exemplo, para 30 centímetros. Ele está pensando, né, porque vai ter que modificar uma série de informações no arquivo. Então está lá, espessura claramente maior. E aí quando eu venho aqui no desenho, está lá, a parede está com 20 centímetros, a cota dessa parede está atualizada, a cota desse trecho de parede é atualizada, a cota desse trecho de parede também é atualizada. Isso vai valer para todo o meu arquivo. Então, se a gente vier aqui na camada onde tenho o 3D, eu vou cancelar a renderização, ele vai demorar um pouco. Vou pedir para ser apresentar em um wireframe. Então, ele aparece aqui no sistema de arames. E eu tenho todos os pavimentos representados aqui. Então, é esse trecho aqui onde eu tenho representado o térreo. As informações aqui apresentadas, elas vêm do layer térreo. Ela não foi desenhada aqui. Ela está vindo uma informação lá do layer da onde ele vem de origem. Então, todas aquelas alterações que eu fiz lá na planta, ela é atualizada aqui no 3D. E se eu pegar esse meu modelo e olhar ele a partir da planta, né, do topo, você pode verificar que aqui tem uma linha de corte. Isso é uma entidade inteligente no desenho, que diz para o software para fazer um corte na maquete nessa posição, olhando para essa direção. Então, o resultado disso, você tem aqui na planta o corte da maquete eletrônica, do modelo, né? Onde aqui aparece a parede. Se eu for lá modificar uma dessas paredes que aqui aparecem cortadas, elas vão aparecer aqui com as modificações elencadas. E isso para tudo, né? Então, se em determinado momento o cliente resolve, depois do projeto estar pronto e a obra está sendo encaminhada, e resolve substituir determinada janela que se repete 50 vezes dentro do edifício, eu vou selecionar essa janela no meu modelo e vou pedir para substituir por um outro tipo de janela. E isso é atualizado em toda a gama de informações do projeto
incluindo aí planilha de esquadrias, né? Tudo isso bem elencado. Então, por exemplo, se nós olharmos aqui a planta do térreo, deixa eu buscar aqui na planta estatística, por exemplo, aqui, quadro de áreas, né? Então, esse elemento aqui de área é a área de uma unidade. Essa área ela está elencada com a área da unidade correspondente. Então, se eu for lá mudar a área da planta, essa informação vai ser modificada. Outro exemplo disso, por exemplo, aqui em levantamento de materiais. Tem aqui, por exemplo, esse item, né? Alvenaria. Quantidade de alvenaria que eu tenho no meu projeto inteiro. Então, eu estou dizendo aqui nessa célula que eu quero que ele busque a informação de área, de alvenaria, retirando esse net significa que eu quero que ele retire as aberturas. E aí o critério de procura é a entidade wall, parede. Então, todas as paredes do projeto vão ser pegas as informações dela, a área delas, subtraída a área das aberturas, e ele está me dizendo aqui que eu tenho um total de 1.691 metros quadrados. Né? Se eu for lá e apagar uma parede, aqui ele vai modificar. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho todas as paredes do térreo, a mesma informação, né? Eu estou dando aqui o mesmo comando, só que aqui no critério eu estou pedindo para todas as paredes do térreo. Né? No caso da sobreloja, todas as paredes do layer sobreloja. Né? Então, aí eu estou dando um critério de procura diferente do que ele busca. E isso vai valer para todas as informações do projeto. Então, a grande vantagem aqui é que você tem um modelo, né? Você cria a tua maquete eletrônica, o modelo da edificação, exatamente como ela vai ser construída, e a partir disso você tem um resultado com todas as informações para poder executar. O resultado disso que para a construção dessa edificação de 1.000 metros quadrados, o projeto eu fiz no meu computador, a equipe composta apenas desse que vos fala e o software. E o gerenciamento da obra foi coordenado também por mim, e de mão de obra de contratação apenas os funcionários que trabalharam diretamente na obra, mestre de obra, pedreiro, serventes, enfim, mão de obra específica da obra. Toda a administração, compra de materiais, levantamento de quantitativo de materiais, eu fiz com o, o, o auxílio do software, né, que me possibilitou fazer todo esse levantamento. Né? Então, temos aí o trabalho de uma equipe no método convencional aí de pelo menos uns 3, 4 profissionais envolvidos, que foi sanado por um profissional apenas, porque tem uma ferramenta que facilita esse trabalho. Esse aqui é um outro estudo feito por uma edificação construída em Florianópolis, para a construtora FK, e esse cliente solicitou uma série de estudos de fachada, onde a gente foi variando vários elementos na composição. Então, temos essa facilidade também, né? O software traz essa possibilidade de você ir modificando essa maquete de uma forma
bem fácil. Esses estudos foram feitos num tempo bem curto, até que chegamos no resultado final, que o cliente gostou e o que foi executado. Então, temos um resultado fiel do que foi projetado, né? Com assertividade, com custos reduzidos em função de um projeto bem feito. Ok, então, agradeço a vocês a atenção e nos vemos aí na próxima semana com o próximo vídeo. Obrigado.